Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Salve, salve! Olá, você ligado aqui no nosso podcast do Conte Verde, nosso podcast aí para falar sobre o mundo do futebol de seleções, no mundo todo. Nessa edição específica sobre o Brasil, a gente já sabe, né? Já sabe, quando tem convocação, quando tem jogo do Brasil chegando, tem ConteCast, e estamos na nossa 11ª edição meio, vamos dizer assim, sugestiva para falar sobre o Brasil, edição para avaliar a primeira convocação de Fernando Diniz. Semana passada a gente fez uma prévia, se você ainda não viu, passa aqui, vai lá ouvir, para ver se a gente falou muita bobagem, e hoje aqui a gente vai analisar as bobagens que a gente falou e o que a gente acertou. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, peço para você seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, @_ConteVerde, no Instagram, ConteVerde_, na verdade os dois é ConteVerde_, e também seguir a gente aqui no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, indicar para alguém, dar avaliação, fazer tudo aí necessário para que você acompanhe o nosso podcast da melhor forma possível e seguir esse caminho, né? Como sempre estou dizendo, tá chegando a hora das eliminatórias para a Copa, nosso carro forte, nosso carro-chefe. Aqui a gente está com muita análise para fazer, muita coisa para acompanhar e o Brasil, obviamente, não podia ficar de fora. Hoje, com o nosso time aqui de seleção, né? Já está habituado, a gente tem um desfalque, mais uma presença garantida. Elcio Vaz Júnior. Juninho, seja bem-vindo. Você falou bem semana passada até nos seus palpites, hein? Fala, Salaf, bom dia, boa noite ou boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para falar de seleção brasileira. Pois é, eu palpitei bem, né? Quase que cravei ali. É difícil cravar, né? Porque é uma convocação nova, mas consegui acertar alguns nomes diferentes aí. Hoje a gente tá com um desfalque, eu acho que o desfalque vira reforço daí, já no caso, né? Leozinho não vai estar aí, mas tem um parceiro aí que entende muito de bola para conversar com a gente aqui. E siga a gente nas redes sociais, tem um material bacana que eu estou preparando ali sobre as eliminatórias, então fica de olho lá que vai sair muito conteúdo bom. Exatamente, pode ficar de olho que daqui a pouco começa a data FIFA, né? Além das eliminatórias, tem eliminatórias para a Copa, eliminatórias para a CAN, muita coisa que a gente vai acompanhando e você fica sabendo de tudo aqui do Conte Verde. Então, nosso convidado é alguém que, pelo menos, eu tenho muito carinho, do nosso eterno 4231, né? A gente é devoto desse podcast, que mora em nossos corações e ficou muito entusiasmado com a chegada de Fernando Diniz na seleção brasileira, pelo menos no passado, atualmente eu não sei. Chamo ele, Vitor Gama, um prazer te receber aqui no podcast, uma honra ter do tapete aí para você falar as suas grandes opiniões e análises que moram no fundo do nosso coração. Cara, primeiramente, boa noite, prazer estar falando contigo, né? Com o Juninho também. Não sei se eu sei muito de bola, né? O Juninho falou que talvez eu soubesse, mas eu falo como se eu soubesse, então acho que isso faz parte, tá tudo bem. E sobre o Diniz, cara, não sei, talvez. Acho que no ano passado, que foi a última vez que a gente falou sobre isso, lá no 4-2-3-1, a gente estava bem empolgado, porque foi até o que a gente estava conversando aqui, né? A suposição é sempre mais divertida que a realidade. Mas é isso, vamos ver. Essa convocação, na real, eu achei ela ok, mas eu tenho algumas outras dúvidas que acho que são além dos nomes, né? Mas é isso, vou esperar você soltar os temas, né? E aí a gente troca essa ideia. Mas valeu, meu irmão, obrigado pelo convite. Pra quem não conhece o 4231, tem um monte de episódio aí pra ouvir retroativo, que a gente acabou, sem chance de volta, eu acho. Mas tem um monte de coisa lá se você quiser ouvir, se você gostar de mim ou não também, né? Mas tá lá pra quem quiser aproveitar. Se você quiser saber mais sobre Futebol Manager, ele tem uma série lá que é muito boa, Isso cara. É verdade. Isso Atemporal. Atemporal. Vale até hoje, então vai dar uma puxada lá no Spotify, 4231, um grande podcast aí que marcou o último ciclo para a Copa do Mundo, né? De 2018 até o ano passado, com o glorioso das Arábias. Enfim, vamos agora entrar aqui no assunto da convocação da seleção para a próxima Copa do Mundo, né? Para o início desse ciclo para a Copa do Mundo. Vamos primeiro passar a lista, né? A gente vai dar nossas opiniões aqui, só refrescando se você não viu, né? Mas também para embasar a nossa pauta, a nossa conversa. Fernando Diniz chamou para o gol Alisson do Liverpool, Bento do Atlético Paranaense e Ederson do Manchester City. Nas laterais, Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Caio Henrique também do Mônaco e Renan Lodge do Olympique de Marseille. Na zaga, Ibanez do Al-Ahly, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense. No meio-campo, André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelton do Newcastle e Rafael Veiga do Palmeiras. Para o ataque, Antony do United, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Neymar do Al Hilal, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid,
e Vini Júnior também no Real Madrid. Antes de passar as opiniões, eu também queria primeiro pedir desculpa, que a gente tem um furo semana passada que eu não me toquei em nenhum de nós três tocamos, que é o Antony, né? A gente debateu ele como se ainda tivesse lesionado e quando veio a lista eu falei, meu Deus do céu, cara, que vacilo. E passou reto, a gente pede desculpa aí. O Antony já voltou para a seleção. E para finalizar a nossa brincadeira que a gente fez no último podcast, vou passar aqui, como disse, o Juninho foi quem mais acertou, ele acertou 18 nomes. Juninho, ó, que você falou e não estava na convocação. Ayrton Lucas, Bremer, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus e Vitor Roque. O Paquetá, a gente, toda a situação que envolveu o Paquetá, né, na última sexta-feira, no dia da convocação, passa batido, mas os outros 4 aí, você acabou errando. Eu fiquei com 16, né? Eu errei o Lucas Perry, Ayrton Lucas, Bremer, Adrielson, Lucas Paquetá, Zé Rafael e Gabriel Jesus. O Léo, ele acertou 15, ele errou o Everton Perry, Emerson Royal, Bremer, Adrielson, Paquetá, Zé Rafael e Vitor Roque, ou seja, muitos nomes aí parecidos, né? Entre os que a gente errou, né? Um ou outro ali que errou um nome sozinho. Então, Juninho, primeiro análise geral aí, o que você achou da convocação? Eu vi muita gente reclamando, mas 90% das reclamações não tinha embasamento nenhum, era só reclamar por reclamar e... Enfim, mas qual que foi a sua opinião aí sobre a convocação em si, né? Sobre esses 23 nomes que o Diniz, chamou para essa primeira convocação da seleção? Olha, eu achei que foi uma boa convocação. Claro que convocação vai ter sempre crítica, né? Nunca vi um treinador que agrade todo mundo, mas eu achei uma convocação bem completa, apesar de, claro, ter alguns nomes que eu não concordo, entre aspas, ali, que diverge da minha opinião, mas eu gostei, ela foi dentro do padrão que eu esperava, que eu imaginei que o Diniz ia colocar. Eu fiquei com medo, assim, não com medo, né, mas achando que talvez poderia haver uma convocação muito diferente, com nomes muito diferentes, mas ele manteve um pouco a base, colocou um pouco de alguns atletas do perfil que ele gosta, também daquilo que a gente conversou, de ter atletas da confiança dele, que ele conhece mais dentro do time dele, da seleção, né? Eu gostei. Vou passar depois alguns nomes que a gente destacou, não vou me prolongar muito aqui, mas de começo, assim, eu gostei da convocação e depois eu falo sobre algumas pontuações ali. E para você, Vitor, eu ouvi muita gente falando que talvez essa convocação não teve a cara do Diniz, né? Que muita gente esperava, talvez até com muitas novidades. Eu até achei um ponto positivo isso, em vez de ser uma convocação maluca como foi a do Ramon Menezes, né? A primeira, que pegou muita gente de surpresa, mas o que você achou aí dessa primeira lista do Diniz? Essa convocação não tem a cara do Diniz, ou qualquer convocação dele não vai ter a cara do Diniz, né? Porque ele não é o técnico da seleção, né? Ele é o interino da seleção. Então, até que ponto é ele que toma a decisão também, né? Tipo, essa parada é a discussão pra mim que mais pega. Mas sobre os nomes, cara, eu acho que... Eu gostaria que ele fosse um pouco mais original, talvez. Não em relação a ele, assim, mas de mudança mesmo de parâmetro e tal. Mas o calendário fica muito ruim para ele, né? Além do todo o conflito de interesse, tipo assim, beleza. Se ele quisesse chamar 6 jogadores do Brasil, ele tá afetando vários concorrentes diretos dele, né? E querendo ou não, sempre vai influenciar negativamente na sequência de qualquer time. Mas a lista, enquanto lista, eu gostei bastante, cara. Principalmente é uma conversa que ocorre muito, que era da falta do Caio Henrique, né? As poucas oportunidades que o Caio Henrique recebeu ou não recebeu nas outras passagens, principalmente na passagem do Tite, né? Então, eu acho que o nome dele é o mais legal. E do Ibanez também. O Ibanez eu gostei muito. Mourinho botou ele na seleção. Infelizmente, ele foi resolver ganhar mais dinheiro só para não jogar tanto futebol, mas está na seleção. Merecia já pela última temporada. E de resto, vou te falar que não teve nenhum nome que me virou os olhos, ou que eu achei um absurdo, e muito menos alguma falta que eu também tratei como, nossa, que erro do Fernando Diniz. Eu acho que essa é a seleção brasileira desse ano, cara, sinceramente, assim. Não tem como a gente fugir disso, não. Até porque são 6 jogos, né? Então, esses 2 primeiros, querendo ou não, eles são jogos um pouquinho mais simples, né? O Peru e Lima, tudo bem, sempre é um pouco mais chato, mas é um time bem mais fraco. E a Bolívia, como é aqui no Brasil, eu acho que pode ser até um jogo para ele testar mais do que as partidas que vão ter, por exemplo, em outubro e novembro. Exato, a gente vai entrar nesses temas aí que o Vitor abordou um pouco mais à frente, os jogos desses atletas, que estão nos nossos destaques, mas eu queria até reforçar uma coisa que você falou primeiro, que me chama muita atenção quando começou a coletiva, né?
o Diniz primeiro falando que observou, não sei o que, eu fiquei pensando, cara, como que ele, o Eduardo Barros, etc., ficaram observando esses jogos, da maneira que foi, né, como ele comandando o Fluminense, toda a rotina que é. E segundo é justamente essa questão de técnica interina, a gente já debateu isso anteriormente, mas de novo, o Diniz fala pro técnico que virá na seleção brasileira pra Copa, e eu fiquei pensando, cara, pelo amor de Deus, a única pessoa que parece que fala que o Carlo Ancelotti vai ser o técnico do Brasil é o Edinaldo. O resto parece que não tá indefinido ainda. Isso pra mim é bizarro. É literalmente bizarro. É bizarro. É algo que me incomoda muito e a CBF tem que tomar uma atitude, porque o Ancelotti fica na nega. O Diniz que devia ser talvez o cara que mais pudesse falar sobre isso, ele fica se negando, se recusando, né? A falar sobre essa conexão, se ele tem contato com o Ancelotti, que se o Ancelotti vai vir realmente ano que vem, tem que ter no mínimo essa interação entre os dois, né? Para debater nomes, para debater estilos de jogo, que a gente até, quando anunciou o Diniz, a gente fez o nosso podcast sobre isso, o Juninho reforçou muito bem a diferença que é um tipo de jogo do Diniz para o Ancelotti. Então, é preocupante. Acho que isso é uma questão ainda que vai pegar muita gente ao longo da passagem de Diniz, enquanto não tiver essa certeza absoluta que o Carlo Ancelotti vai ser o técnico, ou quem será o técnico da seleção brasileira. Enfim, incomoda porque é muito chato ver o Diniz chegando lá, quem será o técnico da seleção brasileira na próxima Copa. Pô, a gente trabalha com essa certeza que o Reginaldo trouxe e que no fim das contas está cada vez se mostrando que não há nenhuma certeza, né? Isso aí é algo eu achei ele meio perdido na coletiva, assim. Na coletiva, eu digo, na apresentação, porque a coletiva eu não vi, eu só vi a convocação. Na abertura. Ele tava meio perdido ali, sabe? Quando você faz as coisas pela primeira vez, tá meio empolgado, mas aí você também não sabe até onde você pode ir, o que você pode falar. Uma coisa que eu acho muito louca, assim, desse lance, que ele levou alguns profissionais do Fluminense com ele, né, pra seleção, mas isso aí não é problema nenhum, todo técnico faz isso, tem que fazer mesmo, esses caras estão acostumados, mas o lance, todo mundo, acho que grande parte aqui, talvez que o programa tem algum contato com comunicação, qualquer tipo de trabalho, é muito doido que o freela dele é a seleção brasileira. Isso é muito doido. O side job dele é ser técnico da seleção brasileira. E aí foi o que você falou, como é que esse gerenciamento de tempo que ele tem no dia dele, quando, por exemplo, ele vai analisar o jogo do Palmeiras, ao mesmo tempo ele tem que pedir para os analistas do Palmeiras indicações sobre o Rafael Veiga, sobre o Everton. Tá entendendo como é bizarra essa situação? Tipo, ele tem que convocar os caras, mas ao mesmo tempo ele com certeza usa aquilo pro trabalho dele no dia a dia, que querendo ou não vai favorecer ele de alguma forma, porque talvez os analistas do Fluminense não tenham todo. Esse meio campo para mim é o mais bizarro de todos, assim, de longe. Essa também é a minha maior dúvida nisso, porque a gente sabe que o dia a dia no futebol brasileiro é muito corrido, né? Então você sai de um jogo domingo, já prepara, já vai para um pós-jogo, daí já tem um pré-jogo para quarta, isso é uma loucura. Então, mal e mal a gente consegue andar com o nosso calendário, imagina pensar numa seleção brasileira, que não é uma seleção qualquer, que nem a gente conversou já, né? Eu também ainda tô curioso para saber como que ele e a equipe dele tá trabalhando sobre isso, em prol disso, né? Porque, querendo ou não, que nem você falou, ele levou a equipe que tá no Fluminense, alguns profissionais, isso sobrecarrega mais ainda. Então, é aquilo que eu falei, às vezes eles não vão acabar não fazendo nem tão bem um, nem tão bem o outro, e vai ficar um ciclo difícil, né, pra gente acompanhar. Mas eu ainda tô curioso, porque só quem tá no bastidor ali que deve conhecer mesmo. Talvez mais pra frente a gente vai ter mais informações sobre isso. Exato, e uma coisa que me pegou bastante, se for de profissionais do Fluminense na seleção, é ver Eduardo Barros com a camisa da seleção, né? A gente conheceu Eduardo Barros surgindo aqui, né, Juninho, no Atlético, é algo que surpreende, assim, tipo, a volta que o mundo dá. Enfim, todo sucesso. Bizarro, mas é o mundo do futebol. Pô, tu descasca o cara e ainda falam todo sucesso. Não, não é nem descascar, é uma coisa que me deixou surpreso. Pô, te viu esse cara aqui, tá pensando, pô, irmão, beleza aí, tamo junto. Não, mas não foi você que tá falando que eu descasquei. Você que tem com bizarro. Sacanagem, eu vi ele começando aqui e nunca esperava. Viu novinho, é isso. Não, tá certo. É porque a minha cabeça já funciona no...
Na corneta. Então, Na corneta. mas tá certo. Pra quem não sabe, o Eduardo Barros, ele começou a carreira dele como treinador, hoje ele é auxiliar, mas ele já foi lançado direto como treinador quando o Thiago Nunes saiu do Atlético lá em 2019. Então ele pegou aquele fim de festa, né, do Atlético, naquela ocasião, depois do título da Copa do Brasil, e depois ele foi para outros lugares, foi pro Juventude, e começou a trabalhar junto com o Diniz, ou seja, e agora foi levado à seleção brasileira. É a mesma situação do Ramon Menezes levando o pessoal, né, da comitiva do Sub-20, o Thiago, que agora é treinador do Curitiba, também era um negócio assim que se olhava, e todo sucesso a ele, né, o Thiago tá fazendo um ótimo trabalho aqui no Curitiba, tá falando nisso, né, dentro das realidades possíveis no toda agora. Enfim, vamos agora... E cara, deixa eu interromper, porque sabe o que é pior, eu acho, mesmo nessa situação toda do Diniz? Eu ainda acho melhor o Diniz nessas condições que existem do que o Ramon Menezes interino da seleção brasileira. Mas isso é indiscutível, né? Isso é indiscutível, isso não tem como. Tudo certo. Acho que a única discussão plausível que a gente já levantou aqui era se fosse um treinador só para fazer esse processo. Daí a gente tem um cara que tá só focado na seleção. Até mesmo o Ramon, a gente viu um problema nisso, porque o Ramon também tá no Sub-20, né? E a seleção olímpica, e tem todo esse... É muito difícil. Você juntar dois trabalhos como o Juninho colocou, é impossível você conseguir fazer os dois com priori, né? Com uma execução boa. Né? Acho que vai pesar um para um lado ou para o outro e vamos ver. Aí, né, já começou, né? Quando o Diniz perde um jogo do Fluminense, já começou aquele lá de seleção, né? Vamos ver se na seleção vai vir lá do Fluminense. Agora vamos passar os nomes que a gente destacou aqui, começando. Eu vou chamar o Elcio, porque foi ele que carimbou esse nome semana passada sozinho. O Bento, né? O Bento aí, a gente já, desde o começo, né, desse ciclo, né? Lá com o Ramon mesmo, até tem umas notícias de dentro do Atlético, que quando o Mikael foi convocado, o Bento ficou surpreso, né? Que o Bento estava esperando que fosse ele. E o Mikael, né? Toda aquela questão do Ramon, de levar atletas depois do Sul-Americano, acabou indo o Mikael que está na seleção olímpica, inclusive. E o Bento finalmente ganha, né, essa oportunidade na seleção brasileira. Juninho, o que você vê aí de potencial? Como você recebeu, né, essa notícia da convocação do Bento e destaque aí o que ele pode oferecer para a seleção, mais do que ele mostra nos Jogos do Atlético, no Brasileirão, na Libertadores e Copa do Brasil. O Bento é mais uma cria da casa, né? Ele é um goleiro espetacular, ele é um cara muito completo, além de, claro, ser um profissional exemplar, ele é um atleta que trabalha muito. Questão de jogo, o Bento ele tem 1-0, que é um dos melhores do mundo mesmo, pode-se dizer assim, na verdade, porque ele, quando tá de frente com o atacante, ele tem uma frieza, ele consegue colocar a base dele e fazer com que o atacante tome a decisão. Porque o que acontece? Muito goleiro, na hora do 1-0 ali, ele toma a decisão e o atacante só vai lá e decide. Então o Bento ele é muito frio calculista, no caso, para isso. Então ele coloca muito bem os apoios dele, ele tem uma saída em X muito boa, ele é um atleta com a maior projeção daqui do Atlético Paranaense, claro, depois da questão do Vitor Roque ali, porque ele é um goleiro muito bom, eu digo do Brasil mesmo, né? Ele tem uma projeção muito grande para ser um dos maiores goleiros aqui da nossa geração. Então eu acredito que ele tem um futuro muito grande na seleção brasileira, por isso que eu cravei, eu achava que já poderia ter tido a chance dele já há um bom tempo, então eu só estava contando os dias porque eu sabia que ele ia merecer, ia ter a chance dele, então demorou um pouquinho, mas ele fez por merecer. Ele é um atleta que, claro, ainda está abaixo de Alisson e Ederson um pouco, sim, mas ele tem uma projeção muito grande, ele está evoluindo constantemente, e quando ele chegar, se bota hoje ele na seleção, ele já vai ser muito bem, mas claro que precisa um pouco de ganho na Europa para também valorizar um pouco a questão de jogo dele, mas ainda assim ele tem uma projeção muito grande, ele vai ser um grande goleiro, principalmente quando chegar ali na Copa do Mundo. Então é bom testar ele, por exemplo, que nem o Victor falou, em alguns jogos, talvez em jogos mais tranquilos, bom ir testando. É difícil o terceiro goleiro entrar assim, mas ainda assim ele tem uma projeção muito boa, ele é um goleiro que tende, a meu ver, ser melhor ainda do que Alisson e Ederson, e ser um dos melhores goleiros ali da nossa história. Né? É isso, e lembrando que o Bento, quando ele estreia no Atlético, ele estreia numa panela de pressão, né, por conta de pandemia. O Atlético perdeu o Santos, não me recordo agora quem era o goleiro reserva na ocasião, e o Bento era o terceiro goleiro e já teve que jogar contra o River Plate, assim, de última hora, e fez um grande jogo, né, isso lá em 2020, então mostra que ele tem um cara de personalidade e vinha trabalhando, né, para conseguir fazer essa convocação chegar, né, algo que, como já ressaltei, desde quando ele assume talvez a titularidade do Atlético ano passado com a CB do Santos e mostra um potencial muito grande, já era uma questão de tempo. E, Vitor, para você aí, como você viu aí essa convocação do Bento? Pelo menos aqui, eu e o Léo, a gente ficou
não digo na esperança, para mim são dois nomes que se equivalem hoje na Nacional, mas a gente também achava que podia ir o Lucas Perry. Como que você viu aí o Bento sendo chamado para essa vaga de terceiro goleiro? Cara, eu achei natural, na verdade, né? Eu entendi que até mais que o Lucas Perry, né? Porque é sempre aquela dicotomia em convocação. Acho que foi até o próprio Eduardo Barros que falou isso, para falar do Adrielson, na verdade. Eu vi uma parte da entrevista dele. Eu sei que a gente não tá falando do Adrielson, mas é porque o exemplo vale, porque ele falou que tem muito lance de ser essa diferença entre o momento e o quanto tempo que o cara tá performando em alto nível, né? E o Bento tá bem há muito tempo mesmo. Então, assim, nessa questão de projeção, nessa questão até dele se valorizar individualmente, assim, eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer. O problema é que a competição com o Alisson e com o Ederson, principalmente, enfim, ele pode ser um goleiro maior, melhor, ter mais títulos, ser, enfim, tecnicamente melhor. Só que talvez para esse ciclo, a melhor coisa que possa acontecer é a gente ter esse terceiro e quarto goleiro que a gente não tinha até então, né? De serem caras novos. Normalmente, os terceiros goleiros são algum medalhão aqui do Brasil, como foi o Cássio, como foi o Everton, como o Fábio nunca foi, todo mundo achou que tinha que ser. Então, acho que a gente tá num caminho bem interessante, tanto com o Bento quanto com o Lucas Perry. Só que o Bento tá há mais tempo performando nesse nível que, óbvio que o Lucas também tá em alto nível, mas o Bento é um cara, extremamente decisivo. E o Botafogo encaminhando o título do jeito que tá, daqui a pouco eles aparecem juntos também, eles vão ficar revezando provavelmente. Ano que vem os dois já vão estar na Europa, né? O Lucas vai pro Lyon de qualquer forma. Então, o Bento, cara, ele é realmente diferente, assim. Eu vou concordar com vocês, porque tem muito tempo que a gente não vê um goleiro tão novo, então tecnicamente, assim, decisivo. Talvez o último realmente tenha sido o Alisson, né? Então, há quanto tempo o Alisson jogou aqui no Brasil? Então, é totalmente natural e eu fico feliz, cara. Fico feliz porque, além de tudo, ele é um moleque que é muito respeitoso, é um cara mega profissional, né? Não fica se envolvendo muito em polêmica, enfim, essas coisas de extracampo que, querendo ou não, acabam influenciando em convocação no dia a dia. O moleque ele é muito fora de série mesmo. E o Twitter dele é sensacional. Aquela pérola que ele solta no Twitter lá, inclusive. Essa referência eu não tenho, felizmente. Torcer o Vitor é contra o uso de Twitter. Torcer só pro pessoal, se ele for jogar, não usufruir daquela plantinha, né? Que já houve reclamações que ele foi atrapalhado por isso num jogo. Um forte abraço, grande sucesso. E vamos passar para o outro jogador, né, que aparece pela primeira vez, o Vitor até já comentou sobre ele, que foi o Caio Henrique. O Caio Henrique, eu até quando falei, quando saiu o nome dele na convocação, eu dei aquela comemorada, porque foi um nome que eu cravei com muita firmeza aqui no podcast semana passada, que eu estava esperando justamente, além do fato dele estar nessa projeção, né, desde a Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo já surgiu aquele passo que o Tite estava observando ele, mas também pelo fato dele ser uma cria do Diniz, né, o Caio Henrique lateral esquerdo foi algo que o Diniz colocou. Antes disso, o Caio Henrique jogava com meia. Vitor, se quer estender mais o que você falou sobre o Caio Henrique antes, ali no seu comentário inicial, acho que é um nome que também já fazia merecer ser chamado para a seleção brasileira. Com certeza. Essas últimas 2 temporadas ele deu pelo menos 10 assistências, né? Tem jogado com certa frequência no Mônaco, que, querendo ou não, o campeonato francês não é aquilo tudo, mas é um campeonato de alto nível, né? De toda forma. E ele tá ali, ele tá fazendo o trabalho dele, né? Acredito que ele já estava na frente, por exemplo, do Alex Telles. É até uma situação parecida, né? No início do Alex Telles, quando ele começa a ser convocado pelo Tite, o Caio Henrique também tá nesse momento de carreira, né? E total cria do Diniz. Então, acho que era uma das poucas coisas que a gente podia cravar que o Diniz ia fazer diferente do Tite, era levar o Caio Henrique, não só por ser cria, né? Mas é porque, ele também merece bastante, tá há muito tempo também jogando em alto nível. Eu sou um grande defensor do cara que tá há muito tempo jogando em alto nível ser convocado. Ao mesmo tempo que eu sou um grande defensor, por exemplo, que se o Tiquinho tivesse disponível, tinha que ser convocado também, porque o cara é o artilheiro do Brasil. Mas o Caio Henrique, nesse caso, ele é uma das opções de lateral para esse ciclo, assim, muito forte, cara. Ele tem que estar nessa briga porque ele merece também e porque ele joga pra cacete, né? Exato. O Tiquinho vai entrar aqui nesse nosso debate daqui a pouco. Juninho, você, pelo que você já observou aí do Caio Henrique, quais as qualidades aí que você vê que ele pode trazer, até mesmo em comparação, né, com o Lodge, que foi o outro nome chamado para a lateral esquerda, como que você vê essa disputa entre os dois e os benefícios da convocação do Caio Henrique para a seleção? Cara, o Caio Henrique também era um atleta que eu esperava bastante na seleção.
junto com o Wanderson do outro lado, né? Eles formam a dupla de alas ali do Mônaco, porque o Mônaco geralmente sai com 3 e o Caio Henrique joga ali bem quase como fazendo uma função de extrema ali, e ele e o Golovin eles têm uma parceria boa, por isso até que ele consegue pisar tanto no último terço. Então é um atleta que eu gosto bastante, ele tem uma característica muito boa, ele não tem tanta, por exemplo, ele não trabalha tanto espaço de força que nem o Lodge, que ataca muito mais a questão com força. O Caio Henrique ele faz mais uma função, tem arraste e tudo mais, tem chegada no fundo, mas ele é um atleta mais construtor, então ele tem mais um cruzamento mais refinado, ele tem um pouco da construção pelo meio, que ele tem essa qualidade, então muitas vezes ele pode fazer talvez uma função de meia, fazendo uma troca com o meia mesmo, saindo da extrema, indo para o meio. Então é um atleta que eu gosto muito. Também do outro lado tem o Wanderson, que faz muito bem isso, também é um pouco mais agudo. Essa dupla eu esperava ver. Eu acho que em relação a Caio Henrique e Lodge, eu acho que o Caio Henrique hoje está numa fase melhor. São atletas um pouco diferentes, eles têm bastante o teor ofensivo ali, mas são atletas um pouco diferentes. Eu acho que ficou naquela do Lodge e do Caio Henrique um pouco, faltando um pouco aquela questão de ter um lateral um pouco mais base, um lateral mais que atua um pouco mais como construtor, mais defensivamente, mas ainda assim eu acho que aqui já mostra um pouco do que o Diniz vai tentar. Provavelmente ele vai tentar sair com 3 também, espetando alguém, talvez com o Danilo construindo como um terceiro zagueiro, então vamos ver lá na frente. Mas eu gosto muito da opção do Caio Henrique, que nem o Vitor falou, ele está um bom tempo já jogando em alto nível. A gente pedia ele na seleção, principalmente pela questão estatística dele, né? Ele cria muita oportunidade, isso aí precisa nas nossas laterais, lateral precisa criar. Então eu gostei dessa convocação dele, tô feliz. E é um lateral novo, então vamos esperar para ver o que ele pode trazer pra gente. E dentro desse esquema de construção que você falou também, né, do Caio, do Wanderson, é um pouco do que o Ancelotti também faz, né, no Real Madrid. Ele consegue em alguns momentos, em alguns jogos principalmente, ele simula esse tipo de situação, né? Às vezes ele deixa ali até mesmo o Camavinga no lado esquerdo para fazer. Óbvio que não tem muita comparação com o Henrique, mas eu digo mais nesse sentido do deixar essa linha de 3 que tem sido bem comum, né? E usar esses laterais que já tem um pouco mais de refino para essa criação de jogada. Então, eu acho que da seleção, querendo ou não, esses nomes, tanto o Wanderson quanto o Caio, já tentando projetar um possível estilo de seleção do Ancelotti, são nomes que também chegam junto para essa segunda fase, caso ela se concretize. Eu principalmente acho que o Wanderson, né, essa questão da lateral direita que a gente tanto fala, o Wanderson parece com um nome muito bom, tendo aí sua segunda convocação. O Caio Henrique, vamos torcer para que ele mantenha, né, essa fase boa que ele atravessa. Eu queria até pontuar, Julinho, você colocou, eu vou lançar essa pergunta justamente para você, sobre essa linha de 3 na seleção, né? O Danilo, acho que você mesmo, na outra convocação, quando ele chamou o Alex Telles, e acho que foi o Lodge, não me recordo agora, mas você comparou o Wanderson e o Danilo, na real foi na lateral direita, e você estava colocando que um é mais defensivo, o outro mais ofensivo, e agora não, ele chama 2 atletas na lateral esquerda que tem potencial mais ofensivo, então mostra, né, acho que também concordo com você, essa questão do Danilo trabalhando ali como um construtor e uma linha de 3, né, então já dá para também pegar essa pista aí, também trazendo isso que o Vitor falou, né, referencial do Ancelotti para a seleção brasileira. Agora a gente vai passar para o nosso quesito de surpresas. Aqui talvez nem todas tenham sido surpresas, porque acho que como os dois falaram no começo, nenhum nome é aquele que chocou a população mundial, e nenhum nome ficou de fora que causou comoção, assim, tipo, toda, mas eu acho que surpresas, principalmente no ponto de vista da nossa lista, né, vamos basear aqui no ConteCast 10, e o primeiro nome que a gente traz é o Ibañez. O Ibañez não foi, né, vamos dizer assim, palpitado nem por mim, nem pelo Juninho, nem pelo Léo. Se o Vitor tivesse aqui, provavelmente ele ia acertar, já para ver que era um grande defensor do zagueiro Ibañez. E, Vitor, eu começo por você, né? Como que você viu esse retorno do Ibañez na seleção, mesmo indo para a Arábia? O que você acha que o Diniz tem de potência nele? Ele é um jogador que também pode fazer as duas, né? Ele joga tanto de defesa quanto na lateral. Cara, pode parecer um pouco simples demais, mas é a forma que eu gosto de enxergar. É uma cria do Mourinho, né, cara? Então, assim, acho que tem poucos treinadores que conseguem potencializar um sistema defensivo ou atletas de forma individual nessa parte, principalmente zagueiros como o Mourinho, cara. Se a gente lembrar, o Davi Luiz no Chelsea, quando o Mourinho era técnico, enfim, o Antônio Conte tem um pouco disso também. E o Ibañez juntou além do Mourinho, que eu gosto muito, juntou aquele clássico chavão de jogar na Itália, mas é porque ele sempre foi bem, né, cara? O que tem alguns jogadores
e nesse último processo com o Tite, principalmente, eles só deram um pouco de azar, porque, assim, era muito difícil competir com o Thiago, com o Marquinhos, né? Então, aí chegou o Gabriel Magalhães, o Gabriel Paulista teve um pouco de oportunidade também, o Diego Carlos, enfim. O Ibanez estava ali, quietinho, fazendo o jogo dele, o Bremer também, né? Estava ali quietinho, fazendo o jogo dele, mas eu não sei se é só um gosto pessoal também, só que eu gostei bastante, foi um nome que eu fiquei feliz de ver, só que ao mesmo tempo é um feliz temporário, porque, cara, sinceramente, assim, como é que ele vai evoluir o futebol dele a um ponto de a gente, sei lá, de ter uma certa confiança de que na Arábia, no Catar, o Aor é da onde? Da Arábia também? Vai jogar na Arábia, sei lá, é complicado, assim, eu acho que esses jogadores, assim, no contexto mundial mesmo de convocação dentro da Arábia, para essas seleções gigantes, né, Brasil, Argentina, Inglaterra, enfim, vai ficar meio destoante, cara, porque vamos supor o Nino, tá? O Nino é um cara que vem ele era para ter sido convocado, mas machucou, vai continuar sendo convocado porque tá muito bem realmente há muito tempo, mas vamos supor que o Nino vá para uma Fiorentina. Como é que não preferir um cara que tá num alto nível para botar um cara que claramente é bom, mas tá jogando na Arábia? É uma discussão, assim, pode parecer muito simplista, o Juninho que trabalha na área, acho que ele pode falar até melhor do que eu sobre isso, mas eu fico com essa sensação, a sensação de, pô, o moleque ele tem um potencial gigantesco, mas ele tá na seleção brasileira e jogando num campeonato que talvez não vai fazer ele chegar no potencial que ele tem, né? Mas é um conceito conflitante na minha cabeça. Antes do Juninho falar, eu só queria levantar um ponto. Eu concordo muito com você essa questão dos defensores na última convocação, que o Ibanez levou um pouco de azar, né, pela concorrência forte que ele tinha. Eu acho que o Ibanez, nessa questão da Arábia, tem um ponto que eu acho que vai ser curioso. Óbvio, concordo com você, é difícil ele evoluir, é muito difícil, mas o Ibanez eu acho que ele vai se destacar. E acho que isso também pode pesar um pouco a favor dele. Por que eu digo isso? Acho que muita gente discute isso, e eu concordo, que na Arábia a gente vê o time chegando com muitos jogadores de frente e poucos jogadores de defesa. E os jogadores de defesa são aquela questão complicada e acaba abaixando o nível. E você tem um jogador como o Ibanez, eu acho que isso, ele vai cair em destaque, porque vai ser um dos defensores, e querendo ou não, o pessoal vai acompanhar mais o Campeonato Árabe agora, né? Aqui no Brasil já começou a ter transmissão, enfim, eu acho que isso ele pode não passar na frente de alguém, mas acho que cair em destaque para ele ser lembrado, pelo menos ser lembrado. Eu acho que, óbvio, ele vai ficar na disputa com esses nomes que ele falou, o Nino, o próprio Adrielson, enfim, mas eu acho que ele vai ter, acho que esse ponto a favor dele, que é o fato de, talvez, não é uma das ligas mais fortes do mundo, mas é uma liga que vai estar em destaque, em projeção, e ele ser um dos melhores defensores da liga. E o pior é que eu concordo com isso. Por isso que eu falei que é conflitante, porque, assim, a gente vê muito esse lado das contratações de jogadores e tal, mas, cara, o Al Hilal, por exemplo, que eles gastaram, sei lá, todos os milhões de dólares possíveis. Se eles investiram isso no Neymar, enfim, qualquer Cristiano Ronaldo, óbvio que o cara que é o preparador físico, o cara que é o analista, tá entendendo? Toda a equipe técnica ali, todo aquele processo, provavelmente também são os caras que estão no auge do auge da carreira, né? Então, assim, por isso que é conflitante, porque a liga é fraca, o futebol é horrível, os jogos são detestáveis de assistir, mas ao mesmo tempo são só profissionais do mais alto calibre possível, né? Mas é conflitante. Eu vou ficar, acho que hoje eu não vou dormir pensando nisso, porque o Ibanez fez isso comigo. O Neymar pelo Neymar, acho que nem precisa debater. Mas o Ibanez é uma situação que você fica assim, pô, ele podia ter, né, dado um salto para um lado diferente. E você, Juninho? O Ibanez, só para reforçar, ele presente nas 3 convocações, né, depois da Copa. O Ramon chamou ele 2 vezes, e agora o Diniz chama ele pela terceira. Você vê aí, como que você vê essa questão da Arábia, de continuar a seleção? Como que você vê essa questão do Ibanez aí pra frente? Cara, me ajudem. Quantos anos o Ibanez tem? Vocês sabem? Cara, eu acho que ele é 94 ou 95. Mas aqui eu pesquiso rapidinho. Mas, só falando sobre a questão... Ele é 98, tem 24. 98? Caramba, fica até mais... Ele é de novembro, vai fazer aniversário esse ano. Ele é 98. Eu sabia que ele era perto, assim. Mas é isso, velho. Essa é a tristeza, né? O cara tem 24 anos. Porque duas coisas que o Vitor falou e eu concordo. A questão, a gente fala muito aqui dentro de clube, que tem treinador que ensina o jogador o que é futebol. Mourinho é um deles, Guardiola é um deles, essas peças, Ancelotti é um deles. Então, ele trabalhou com um dos grandes. É muito notável que ele aprendeu muito com o sistema defensivo, com o treinador, isso tudo. Eu gosto, eu valorizo, o pessoal do futebol valoriza, isso muda muito. E
falar de linha defensiva, não existem melhores treinadores de linha defensiva, não existem melhores treinadores defensivamente falando do que os treinadores que estão na Itália, com os preparadores que estão na Itália. Então o futebol italiano, ele defensivamente falando, ele é absurdo mesmo. Então o comportamento de linhas, de perfilamento de corpo, isso tudo você aprende muito lá, e é um mercado que, só tem a evoluir questões defensivas, não é um mercado que está tão forte em questões de títulos e tudo mais, mas é um mercado muito bom defensivamente falando. Então é um ponto também para ficar mais triste. Eu não sabia que ele era tão novo, ele tinha muito a evoluir. É um atleta que é muito bom, ele é um atleta que, ele tem uma qualidade de construção também absurda, além da questão defensiva dele que vinha melhorando muito. Ele é muito bom, cara, muito bom. Muito bom, eu fiquei até mais triste agora sabendo que ele tá com 24, e aquilo que eu comentei. Ele é o mais próximo de um Thiago Silva, assim, que a gente viu. Óbvio que o Thiago é fora de série, né? Mas pelas características, ele é o mais próximo. De ser inteligente, ter leitura, e ele é até um pouco mais rápido, até em questão de controle de profundidade ali. Ia ser uma peça, pode ser, claro, porque que nem eu ia comentar do mercado ali da Arábia, esses mercados é difícil é uma incógnita ainda, né? Porque eu não sei como é que vai ser. Porque o que acontece? O mercado, o futebol não muda, através de, vamos contratar milhões de caras e mudar o futebol aqui. Não é. Você tem que mudar a base, tem que mudar muita coisa, muitos processos para evoluir o futebol no país. Não é só contratar um monte de gente que vai sair melhorando. Então, isso tudo é uma incógnita. Então, e o jogador, ele eleva muito o nível com competitividade, né? Então, quando a competitividade é baixa, você tende a deixar um pouco de lado os treinos, os jogos às vezes não vão ser tão difíceis, porque, claro, ele vai enfrentar os medalhões de alguns times, mas tem outros times que não tem tantas equipes fortes, tantos atletas fortes. Então, isso tudo influencia, né, na questão da competitividade. Eu não sei porque, claro, mais para frente pode acontecer diferente, mas eu acho que isso tende a prejudicar um pouco o atleta em seleção brasileira. Acho que só para servir de um alento para o Ibañez e para os fãs do Ibañez, né, que gostam do Ibañez da amarelinha, a gente tem um exemplo dos jogadores que foram para a China, né, naquele período entre a Copa de 2014 e 2018, que conseguiram se manter na seleção. Paulinho, Renato Augusto, o próprio Gil, Tardelli, ou seja, a gente tem alguns exemplos que, mesmo indo para um nível mais fraco, né, a gente pega o exemplo da China, que foi o mais próximo que a gente viveu, não com valor, mas jogadores sendo atraídos por salários e seguindo na seleção, né, o Ibañez talvez possa manter isso, né? É uma questão que vai ficar em aberto, mas esse lance da idade dele também pegou, né? Porque, cara, era o ciclo perfeito para ele se manter e estabilizar na seleção ali, né? Enfim, Vitor, você quer comentar mais alguma coisa sobre o Ibañez? Então, eu acho que é totalmente diferente, porque o Paulinho vai para a China, o Roger Guedes vai realizar o sonho dele no Catar, o Renato Augusto vai para a China, beleza, mas eles foram com 33 anos, pô. Sabe qual é? Eles foram com 30 anos. Não, eu só comparo na questão de seleção brasileira. Que o Renato Augusto então, não, isso. Mas resto, assim, você entende que esses caras chegam num nível, por exemplo, chega o Paulinho e o Renato Augusto, eles chegam num platô, e aí chega um momento que só depende deles, literalmente, do tipo, o Renato Augusto, ele não vai piorar. Talvez ele também não vai melhorar. E vai ser aquele Renato Augusto ali que ele é desde os 30 anos. E aí depende dele cuidar do corpo, cuidar da mente. E aí não importa onde ele joga, ele vai ser sempre o Renato Augusto. Vai importar mais onde ele joga no sentido de... na China ele era muito melhor que a maioria. No Brasil ele é muito melhor que a maioria ainda. É só isso que importa. Ele não estava mais naquele processo de potencial, entendeu? Essa é a parada. O Ibañez tem 24 anos, entendeu? Essa é a questão, eu acho, assim. É um cara que talvez trave o potencial dele por 1-2 anos, faça o dinheiro pro resto da vida dele, e aí depois ele volte pra Europa, porque com certeza vai ter mercado. Mas é isso, eu fico nessa tristeza porque o moleque tem 24 anos, pô, e tá indo pra Arábia jogar futebol. E os outros jogadores que estão indo, tem tudo mais de 30, né? Então, sei lá, eu vou ficar nessa paciência, eu acho, cara. Acho que é melhor te mudar de assunto, senão eu vou começar a chorar aqui. Exato. E só para comparar aqui, eu tava vendo o Renato Augusto, quando ele vai, né, pra China, ele tava com 27 anos, ou seja, uma diferença aí de 3 anos. Foi o que eu falei. Exato, eu falei diferente. 30, né? É um pouco menos. Mas na Copa do Mundo, em 2018, ele tava com 30, né? Que na Copa do Mundo ele é um jogador de muita confiança do Tite, enfim. É ator. Então, vamos fechar mais essa surpresa. A gente já falou bastante do Ibañez. Eu não esperava que o Ibañez ia render tanto nesse podcast, por isso que a gente é diferenciado. E vamos falar sobre, eu acho que esse pra mim foi o nome que eu acho que mais gente pegou a gente de surpresa, que foi o do Matheus Cunha. Eu acho que o Matheus Cunha, a gente viu ele participando daquele ciclo ali, naquela última vaga na Copa ali com o Martinelli, que ele tava em disputa, acabou ficando pra trás. Ele começou bem essa temporada no Wolverhampton, tudo bem que são poucos jogos, mas
tá aparecendo ali com um certo destaque. E na minha opinião, né, o Diniz não falou, mas ele não falou quem foi que entrou no lugar do Paquetá, né? O Paquetá estava na lista até sexta de manhã, quando veio todo o escândalo dos apóstolos, o Paquetá saiu, ele teve que colocar alguém. Eu acho que essa pessoa é o Matheus Cunha. Não sei se você concorda comigo, Juninho, que você vê aí que o Matheus Cunha possa incrementar aí nesse ciclo. Olha, eu também acho, porque dos nomes que a gente imaginava, o Matheus Cunha não estava dentro, né, dessa lista. Claro que provavelmente é um nome sondado, aí um nome que está sendo analisado, mas, ao meu ver, ele é um atleta que ele tem um potencial maior, mas hoje ele ainda não está performando no quanto ele pode, porque ele joga ali, ele tá jogando uma maneira diferente no Wolverhampton. Ele tá jogando porque o Wolverhampton agora tem muitos times voltando a jogar com 2 atacantes, né? Então ele joga tanto como 9, às vezes como um segundo atacante, mais móvel. E tem momentos que ele não tá conseguindo se conectar ainda com, acho que é o Fábio que joga do lado dele. Então ele tá com dificuldade, ele joga em apoio, ele não consegue, muito erro de execução também, então às vezes ele tá numa fase que não tá encaixando muito nesse perfil, que ele pode chegar, que eu sei que ele é um atleta bom, ele é um atleta que tá melhorando bastante a movimentação sem bola dele, principalmente por muitas vezes jogar pelo lado, ele tem movimento de ruptura, ele tá entendendo mais o momento certo de romper as linhas e também ajudar o time nessa questão, mas é um atleta que eu esperava talvez ver um pouco mais de evolução dele. É um atleta que tem uma projeção grande, mas ainda não chegou nessa projeção, por conta também, claro, da questão da posição que a gente precisa, né? Então, às vezes é uma necessidade, mesmo ele não jogando tanto mais centralizado, ele tá jogando mais flutuando, mas ainda assim, eu torço por ele, é um atleta que eu gosto, também tem um perfil diferente do que a gente tá acostumado ali, mas acho que ele tem ainda muito a melhorar para entregar ainda na seleção brasileira. E, Vitor, como que você vê o Matheus Cunha? Eu sentia que no último ciclo ainda era muito forçado, né, para estar na Copa de 2022, ainda novo. Talvez nesse ciclo ele possa amadurecer e já recebe a primeira oportunidade, talvez no momento que a gente não esperava, né? Ele de volta na seleção assim tão rápido, como o Juninho falou, por mais que ele tenha até se destacado um jogo ou outro no Wolverhampton, ainda não conseguiu, né, evoluir de tal forma como a gente esperava, desde quando ele foi para o Atlético de Madrid, por exemplo. Eu acho que ele está passando por essa transição, né? De virar esse segundo atacante, porque, como o Juninho disse, tem muito time agora voltando de verdade com esses 2 atacantes, o que para mim é ótimo. Eu adoro time com 2 atacantes. Então, acho que ele está nessa transição, porque ele meio que aprendeu na Europa de um jeito, que ele tinha que ser o 9, né? No Atlético de Madrid, enfim, nos times que ele passou. E agora que ele está sendo testado nessa nova função, ele, por exemplo, eu sempre gostei de comparar ele um pouco com o Firmino, né? No sentido de função em campo mesmo. Só que o Firmino sempre foi muito melhor, sei lá, tecnicamente, sempre foi mais craque, entre aspas, né? Então, acho que ele tá passando por essa transição, cara. E não só no lugar do Paquetá, que ele entrou, que eu também concordo com vocês, né? Claramente foi no lugar do Paquetá, mas como também do Gabriel Jesus, né, cara? Que não dá pra gente ignorar a existência do Gabriel Jesus, mesmo que as pessoas não gostem, ele ainda tem apenas 27, 26 anos. Então, 28, sei lá, ele é muito novo e provavelmente ele vai ser o atacante um dos principais atacantes da seleção para esse novo ciclo, né? Então, de toda forma, é importante para o Matheus ser convocado, ser testado. Acho que o Diniz vai conseguir trazer outras coisas para ele, ou enfim, o Ancelotti, quem quer que seja. Então, para ele vai ser melhor no futuro do que a gente pensando assim, como é que a gente vai ganhar do Peru com o Matheus Cunha de atacante? Acho que para mim ele funciona mais como um Bento terceiro goleiro, sabe? Eu gosto de pensar dessa forma. E o Gabriel Jesus, só lembrando que ele tá lesionado, né? Esse foi também um outro vacilo nosso no podcast. Exato. O Jesus na lista, mas o Jesus tá... eu não lembro, acho que ninguém chegou a perguntar sobre o Jesus, né? Se ele foi de fora só por causa da lesão, mas com certeza o nome, e pra mim até, a gente falando já, antecipando um pouco da pauta, pra mim, se tiver disponível nessa verdade do Jesus fora, eu acho que o Tiquinho ia ser o cara dessa vaga. Eu acho que ele ia chamar o Tiquinho ao lugar do Matheus Cunha. Agora vamos passar para nomes questionados. A gente vai começar por um que com certeza vocês viram, gente reclamando. É o nome, acho que mais questionado, que é chamado desde a Copa do Mundo, que é o Richarlison. Porque o Richarlison é aquela coisa, ele tá virando um jogador de seleção. Não sei se você concorda comigo, Vitor, porque no Tottenham ele não rende. E a gente ainda é um mistério, né, saber como vai ser essa temporada sem o Kane, né, que
ele é um nome, né, para ser o nome do ataque do Tottenham, e ainda não dá para saber. Mas como que você vê a seleção seguir convocando o Richarlison mesmo ele não tendo grandes atuações após a Copa do Mundo, né, até mesmo com a camisa da seleção, como que você vê o Richarlison seguir na seleção brasileira? Cara, o Richarlison é difícil, né, cara? Porque a Copa dele é muito boa, né? A Copa dele é muito boa. Acho que todo mundo consegue concordar com isso em algum momento, porque ele foi muito bem na Copa do Mundo e no pré-Copa também ele estava muito bem na seleção. Então, não sei se é porque a seleção joga num modelo que favoreça mais ele do que ele no Tottenham, tendo que dar bola pro Kane. Agora ele virou a referência, né, do Tottenham, até encaixar de novo. Lembrar que o Tottenham também é um time que passa por vários processos de mudança de técnico, toda hora é uma crise, aí os caras não ganham nada, e toda hora tem que mudar, enfim. Influencia muito também no futebol dele, isso é inegável, mas não me incomoda, cara, vou te falar, sinceramente, assim, não me incomoda porque eu não vejo outros nomes que estejam num nível parecido com o dele, tanto dentro da seleção quanto fora da seleção. Beleza, o Tiquinho para dar oportunidade, eu acho mega justo, cara, porra, é o atacante de referência do Brasil hoje. Gabriel Jesus, aí eu concordo que é melhor que ele, beleza também. Mas os dois não estão disponíveis. Então, assim, se a gente está entendendo e aceitando o Matheus Cunha, eu acho que é fácil a gente aceitar um Richarlison, né? Eu acho que eu penso dessa forma. E acredito que ele vai continuar sendo convocado porque não vejo outros nomes, cara. Sinceramente, não vejo outros nomes para esse setor do campo que ele consiga disputar sem ser o Gabriel Jesus, principalmente. E aí, Juninho, o que você acha? Precisa voltar o Gabriel Jesus aí para o Richarlison ter essa concorrência na seleção? Se você vê que ele pode evoluir nessa para o Tottenham, como que você analisa a convocação do nosso menino Pombo? Antes do Juninho, mas eu não concordo que ele tem que ser o 9 da seleção brasileira. Eu falei isso tudo, mas eu acho que a 9 especificamente, nas costas dele, fica distante. É isso. A 9 é do menino que fez gol agora há pouco aqui, né? Não tem jeito. Vitor Roque, né? Não tem como. Mas, cara, Richarlison, eu gosto muito do Richarlison mesmo. Eu acho ele um bom jogador. Ele tem alguns pontos que eu acho, né? Isso aí é muito achismo, né? Porque só vivendo o dia a dia ali. Mas ele é um atleta que sem bola ele entrega muito. Ele é um atleta que, ele é muito concentrado e compenetrado sem bola e tudo mais. Só que a gente fala muito, sem bola, ok. Sem bola pode ser um diferencial pro atacante. Mas se ele com bola estiver quebrando, estiver amassando, não estiver com gols, isso não vai adiantar, porque a gente precisa. Não é que o atacante vive de gol, mas a gente precisa que ele renda mais dentro do clube, né? Então, o que acontece? Lá no Tottenham, que nem o Vitor falou, ele tá com uma mudança tanto de posição, ele jogava em prol do Kane, que era difícil, e agora ele tem que fazer a função do Kane. E o Kane, pro Richarlison, é uma diferença abismal, tanto de qualidade, claro que o Kane é fora de série, o Richarlison é um bom jogador, mas o Kane ele tem um estilo de jogo muito diferente dele, jogava muito em apoio, fazia muita função de meia, né? A gente vê hoje o Tottenham ainda com esse modelo, porque jogou muito tempo com esse modelo de Kane, né? Então ainda tem resquícios disso. A gente vê o Richarlison tentando sair da área para jogar em apoio, para fazer aproximação, e ele tem dificuldade com isso. Então ele tá sentindo bastante isso, dá para ver. E também entra o lado mental, né? Que o atacante ele começa, vive fase ruim, vem muita pressão, ele começa a ter erro técnico bobo, porque ele quer resolver o mais rápido possível, e daí também vem a pressão de, tô substituindo o Kane, um dos maiores jogadores da história do Tottenham, é um dos maiores atacantes também em referência de jogar em apoio, então isso é difícil, né, pro Richarlison, mas pra seleção, que nem o Vitor falou, eu não vejo, o Richarlison na seleção, acabou o mundo e tudo mais, ele é uma boa peça ali, talvez pra compor, pra ser dependendo de uma forma de jogar, ele pode ajudar bastante. Eu não acredito que ele vai ser o nosso titular, mas principalmente pelas peças, essa carência ainda que a gente tem um pouco, às vezes machucado, ou questão de um atleta muito novo, porque a gente tem atletas novos por vir, mas ainda não estão prontos, né? Então, eu acho que ele pode vir nesse ciclo aí, ele ajuda bastante. Então, é um atleta que eu gosto, eu vejo, não questiono tanto o nome dele quanto a cornetada aí nas mídias sociais, né? Ele vai começar a ser questionado se o Vitor Roque chegar no Barcelona e fazer o que tá fazendo. Aí já vira uma outra situação, né? Mas porque agora fica realmente muito difícil comparar. E o Vitor Roque também ele não foi convocado porque foi uma convocação que também bateu com convocação olímpica, né? Então, acho que se fosse uma convocação 100% para a data FIFA, eu acho que o Vitor Roque disponível talvez traria até mais discussões em relação ao Matheus Cunha, não necessariamente ao Richarlison.
Mas todo mundo saudável, né? Vitor Roque no Barcelona, Jesus, Richarlison e tal. Acho que aí a gente começa a debater de uma forma diferente a presença do Richarlison sem ser por birra, né, de internet, que é o que tem toda hora. Mas, por enquanto, acho que é um nome que a gente não precisa se estressar. 2026 nos aguarde, 2024, perdão, nos aguarde aí com essa bela discussão que virá. Vai ser muito bom ter nomes aí disponíveis para discutir no ataque. E um outro nome que eu acho que entra na polêmica, eu acho que não é pelo nome em si nem por onde joga. Eu acho que toda a convocação agora vai ter o Neymar, vão encher o saco que ele tá jogando na Arábia Saudita, toda essa questão que a gente fala do mercado saudita. Eu acho que isso não entra em debate de forma alguma. O Neymar ainda é um dos grandes nomes da sua seleção. Era óbvio que quando ele estivesse saudável após a lesão, ele ia voltar para a seleção. Isso é, para mim, uma questão tranquila, fácil de aceitar. Ele, talvez, a grande diferença do Neymar nesse ciclo, em comparação aos outros, é que ele não é o grande nome da seleção, né? Porque acho que desde quando o Neymar estreia na seleção até a última Copa, ele era o grande nome da seleção. Talvez isso seja uma coisinha que mude, mas ele continua sendo um dos grandes nomes. Mas o que pega no Neymar é essa história da lesão, né? Essa história que o Jorge Jesus fala que ele estava lesionado. Aí saiu hoje uma notícia que ele ainda precisa de 4 semanas para recuperação. O Diniz disse que sabia, mas prefiro chamar mesmo assim. Ô, Juninho, vamos pensar aqui, é Bolívia e Peru. Não é uma situação igual foi o jogo contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo, né? Vale a pena convocar o Neymar assim, mesmo sabendo que o Neymar vai continuar na seleção, né? Vale a pena, mesmo se chamando o cara tá lesionado, né? Enfim, fora de time de jogo, né? O Neymar tá voltando agora, depois de lesão, começo de temporada na Arábia Saudita, e ainda vai ficar de fora dos primeiros jogos 9-9. Como que você vê essa convocação do Neymar nesse aspecto, né? Do fato dele estar lesionado. Você acha que o Diniz errou nessa? Cara, para mim não fez sentido essa questão só da lesão. Quando ele convocou, eu realmente achei que o Neymar já estava saudável, até que ele fez um amistoso lá e tudo mais. Eu achei que ele já estava, não recuperado 100%, claro, mas eu achei que ele já estava saudável para treinar. Às vezes é questão de compor, porque às vezes a convocação ele vai estar lá muito pela questão da liderança técnica que ele tem, né? Porque o Neymar, não precisa nem falar que ele é tecnicamente o nosso melhor jogador com sobras, né? Mesmo jogando fora e tudo mais. Mas eu não sabia dessa questão, de lesionado. Isso aí realmente faz sentido, porque o Jesus falar isso, porque não faz sentido você levar um atleta que está lesionado, sendo que ele devia estar tratando ali no clube, tratando com os profissionais, e vai levar ele para 2 amistosos sem usar ele, né, utilizar ele, porque por conta da lesão. Isso eu não entendi. Talvez possa ter alguma questão da liderança. Às vezes o Diniz pensou nesse lado, eu vou trazer o Neymar na minha primeira convocação para ter essa questão do grupo e tudo mais, mas não faz muito sentido ele não estando 100%, né? Que nem você falou, são 2 adversários que a gente não precisa do Neymar para performar, para desempenhar, apesar de, claro, sempre pode ter jogo difícil, mas a gente tem peça para isso. Então a única explicação que eu vejo talvez seja esse lado de questão de, é o nosso nome mais forte, tem a nossa liderança técnica, talvez não seja a liderança de vestiário, porque ele não tem tanto esse perfil, né? Mas mesmo assim é o nosso maior nome, né? Não sei, realmente achei estranha essa questão dele, mesmo lesionado, ter sido convocado. E pra você, Vitor, lembrando que na convocação não era debatido, né? Quem jogou isso na fogueira foi o Jorge Jesus, né? Após o jogo, sim, após a apresentação do porque Neymar. Esse é o Jorge Jesus. Exatamente. Foi isso que eu pensei. Cara, ele tá fazendo isso só pra botar no... É o Jorge Jesus, pô. É o Jorge Jesus. Exato, pô. Exato, isso é o Jorge. E eu vou falar, se eu fosse o Jorge Jesus, eu ia fazer igual. E se eu sou o Fernando Diniz, eu ia fazer igual. Por quê? Como eu acho que funciona a cabeça do Diniz. Ele deve ter pensado assim, cara, eu tenho um ano de seleção brasileira. Quando a seleção brasileira, até o meio do ano que vem, vão ter o quê? Uns 8, 10 jogos de eliminatórias? Talvez alguns amistosos, mas amistoso, foda-se, ninguém liga, eu acho que o cara também não liga. Mas a eliminatória que conta de verdade, beleza, vou ter ali 8, 10 jogos. Porra, eu vejo o Ione Gonzalez todo dia, tá ligado? Todo dia, eu acordo de manhã, tomo meu café da manhã, saio de casa, chego em Laranjeiras e tá lá o Ione Gonzalez batendo bola. O Neymar tá 50%, eu vou levar o Neymar. Por quê? Eu quero ver o Neymar. Tá entendendo? Eu acho que... E o Jorge Jesus tá certo também. O Neymar tá mais ou menos... Ele não quer deixar de ter o Neymar perto. Porque o Jorge Jesus estava treinando quem? O Fenerbahçe. Que apesar de ter o Arão, tinha também o Gustavo Pereira, tinha um turco lá que era irritante pra cacete, ruim de bola pra cacete. Então, assim, os dois estão jogando o jogo certo. Mas tem que convocar o Neymar. Tem que convocar. O cara tá bem pra jogar, pra sorrir, enfim, pra fazer o que ele tiver que fazer, tem que chamar, cara. Tem que chamar.
Tem que chamar. Tirando a parte do meme, eu acho que o Jorge Jesus fez de sacanagem, tá? Eu acho que ele realmente fez isso, porque, enfim, acho que a galera que não é flamenguista talvez não tenha essa referência, mas ele é assim, ele faz isso mesmo. Mas não acredito não, cara. Talvez ele jogue ali uns minutinhos. E ele é importante porque ele vai fazer parte ainda o time vai continuar funcionando para ele até essa próxima Copa. Não tem como. E tem que começar a usar desde o começo. Se vai mudar o estilo, se agora o Vinícius Júnior, que está no momento melhor de carreira, vai começar a auxiliar mais ou menos, receber mais ou menos, sabe? Esse tipo de lance tático mesmo da equipe. Eu acho que o Neymar tem que fazer parte, cara, é inegável. A gente pode odiar o Neymar, odiar ele trair a mulher dele, odiar tudo que ele faz, mas o cara joga bola, e o trabalho dele é jogar bola, então tem que convocar. Eu só fico com o pé atrás justamente dessa questão de lesão, né, por questão de chamar e talvez tem que cortar o cara, porque, como disse, né, hoje faltou isso na conta, o Diniz pensou nisso também, são 10 jogos, Neymar provavelmente vai ficar fora de 4, porque vai machucar, vai pro carnaval, vai pra festa, filho vai nascer. Já é um começo, começo. Eu disse, pra mim é óbvio que o Neymar vai estar na convocação de outubro. Pra mim é óbvio. Então, podia ter deixado de fora agora, pô. A notícia que saiu é que o Diniz conversou com o Neymar sobre isso. Aí, viu? O cara tá babando pra treinar o Neymar, pô. Tá maluco, como é que não convoca, pô? Tá maluco, vai convocar. O cara tá loucaço. Pô, o cara tá babando pelo Neymar, tá maluco. Torcer pra essa questão, né? Porque a notícia que saiu hoje, né, até foi um jornalista da Band, é que são 4 semanas, né, pra preparar a recuperação 100% do Neymar dessa lesão que ele tá agora. Então, vamos ficar de olho, né, pra ver se por algum acaso ele vai ser cortado ou não, se o Diniz vai levar ele mesmo assim, né, essa ânsia, essa vontade de treinar o Neymar, como o Vitor falou. Com certeza. Se o Neymar for cortado, o Diniz vai estar ranzinza pra cacete, muito. Se o Neymar estiver lá, ele vai estar felizão, vai estar curtindo. Pô, gente, o Neymar, pô, tá maluco. Tá, mas qual foi o melhor jogador que o Diniz... Acho que o Marcelo. O melhor jogador que o Diniz já treinou na vida dele. Agora ele vai ter Neymar e Vinícius Júnior, pô, pra ele brincar, pra ele fazer o que ele quiser, pô. Pô, tá maluco, o cara tá... Pô, não tem como discordar dessa convocação, sério. Não dá. É isso. E pra fechar, a gente separou uma lista de nomes que a gente esperava, mas eu acho que a gente já debateu alguns aqui. O Vitor Roque, né, essa questão do Atlético, também seleção olímpica. Por mais que o Ramon tenha falado que o Vitor Roque foi convocado, né, depois que ele soube que o Diniz não ia levar ele, né, ele entrou em contato com o Diniz um dia antes da convocação. O Diniz falou que não ia utilizar dessa vez, mas enfim, até para uma vaga do Matheus Cunha, acho que o Vitor Roque poderia ter ido. Os jogadores do Botafogo também já foram lá atrás, né, acho que é uma questão, né, o próprio Diniz, o Barros, né, perdão, deu a declaração ele falando que não é porque tá na liderança, que tem que levar, mas fatalmente em algum momento vão aparecer, Andréas, Lucas Perry, principalmente até o próprio Tiquinho tá lesionado, mas um nome que eu acho que a gente esperava nessa convocação e não foi chamado foi do Bremer, né? Acho que é um zagueiro, como a gente falou, perfil italiano e tudo mais. Acho que para esse ciclo é o cara que vai disputar essa vaga com o Ibañez, né? Que a gente dessa passada, Juninho. O que você acha aí que pode ter influenciado para a não convocação do Bremer, que talvez tenha sido o nome, não dizer o nome de peso que tinha ficado de fora dessa lista? Então, o Bremer eu achei que ia ser convocado mesmo por conta da solidez que vem apresentando ali na Juve, né? Leozinho até poderia comentar mais como bom torcedor, mas ele faz o zagueiro central ali, a Juve tá jogando basicamente com 3 também, né? Fecha uma linha de 5 às vezes, com o Alexandro e o Danilo, principalmente uma zaga brasileira ali. Mas o Bremer ele tem um estilo bem diferente do Ibañez, se a gente for comparar. Eu acredito que talvez seja essa questão do Diniz mesmo, mais do primor por um zagueiro um pouco mais construtor. O Bremer tem essa parte? Tem, mas não chega nem perto do Ibañez. Ele é um zagueiro mais de imposição, ele ganha muito duelo, ele tem bom controle de profundidade também, o duelo defensivo, tanto o duelo aéreo quanto 1 para 1 dele é muito bom, só que é um zagueiro perfil diferente. Então se a gente for ver a lista dos zagueiros que o Diniz convocou, a maioria deles tem o fator construção, né, não como principal, mas são primorosos nisso, então acho que ele contou mais por essa questão. Talvez ele vai aparecer em outros ciclos, porque é um bom zagueiro, sim, ele vem crescendo cada vez mais, ainda mais que eu falei, o futebol italiano ajuda muito nesse quesito, e eu acho que é bom ter um zagueiro nesse perfil, dependendo do tipo de jogo. Isso principalmente uma Copa do Mundo, campeonato curto, às vezes vai ter um jogo que tá complicado e precisa de um zagueiro um pouco mais nessa questão da imposição que a gente não tem ali.
Então talvez ele tenha mais chance. Eu acho que ele vai ter, né? Então vamos ver como é que vai ser pra frente. É um bom zagueiro, mas não, claro, não é para ser Leitap ou o Bremer fora, é um caos, porque a gente tem bons zagueiros, são boas peças. A gente vai ter Thiago Silva fora, que é o melhor zagueiro, só que já tá na idade também, né? Então de zagueiro a gente tem muita opção boa também para esse ciclo de Copa, né? Exato. E antes do Vitor falar, eu até estava pensando para pensar, né, do próprio Gabriel Magalhães, que não é uma novidade, é um jogador que a gente cogita faz tempo, mas, cara, a única convocação que ele tinha era em novembro de 2021. Olha quanto tempo o Gabriel Magalhães está fora da seleção, cara. É curioso isso, né? Um jogador que está em destaque. Acho que ele machucou, pô. Ele machucou agora no finalzinho, também, né? Mas também teve a questão da Copa, que ele estava ali especulado para ir, enfim, mas... E ele, inclusive, foi para a seleção por uma lesão, né? Na época foi a lesão do Veríssimo. Né? Ele foi para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. Enfim, Vitor, o que você acha aí dessa ausência do Bremer? Você acha que essa questão própria de pensamento do Diniz, de construção de jogo mesmo? Cara, pô, você sincero, eu acho que ele abriu mão do Bremer, teoricamente, assim, para dar mais atenção pro Ibanez mesmo, né? E acredito que nesse próximo ciclo, alguém que pode acabar ficando atrás, porque os concorrentes todos estão em níveis maiores de futebol, é o Nino, né, cara? O Nino ele já era para ser mais vezes convocado, né, mas machucou na primeira convocação, não pôde participar com o Ramon, mas eu não vejo o Nino se consolidando como zagueiro da seleção jogando pelo Fluminense. Assim, é uma posição muito difícil de ter um zagueiro consolidado no Brasil, né? Então, assim, é diferente de um meio-campista, de um atacante, que eu acho que são valências que são mais amplas, né, do que zaga propriamente dita. Mas eu acho que se o Nino não se adiantar, cara, o Adrielson mesmo, que eu, no auge da minha ignorância, eu não acho que bata de frente com nenhum dos últimos 60 zagueiros convocados pela seleção brasileira, mas o Adrielson tá indo pro Lyon, né? Então, assim, talvez o Nino ele acabe ficando um pouco atrás. E essa história do Nino me lembra muito todas as situações do Rodrigo Caio, porque era aquilo, o Rodrigo Caio é o melhor brasileiro, mas beleza, o Gabriel Magalhães está no Arsenal, o Marquinhos é o pica da Europa, o Thiago Silva é o pica da história, o mais bunda perto do Rodrigo Caio tá jogando Champions League. Então, assim, é muito complicado para zagueiro, principalmente, ele se manter num nível que a gente falhar, não. O Nino, ele vai ser o cara da zaga, porque, pô, o que ele faz no Fluminense é fora de série. Então, é por isso. Talvez, a gente tá falando do Bremer, né? Mas eu quis trazer o Nino porque envolve a zaga de qualquer jeito. O Bremer, ele vai participar, cara. O Bremer, realmente, ele é muito bom zagueiro. E, independente do estilo do Diniz ou do Ancelotti, eu acho que ele briga ali por essa terceira vaga, principalmente, né? Então, porque eu acredito na minha cabeça que é a segunda vaga do Gabriel Magalhães, porque eu sou muito fã. Então, assim, é uma posição que vai ficar nessa rotatividade. Eu acho que é uma das poucas posições que tem polêmica, né? Em convocação do Brasil é a zaga, assim. Então, acho que é mais ou menos por aí. E eu queria trazer de novo o Ibanez, porque eu acho que também aí é um ponto que ele pode ser prejudicado, justamente por ter outros jogadores aí no Champions League de Europa e ele poder ficar para trás com o Bremer, Gabriel Magalhães, o próprio Adrielson indo pro Lyon, né? Vamos ver como vai funcionar. Enfim, para ficar... O Veríssimo voltando de lesão, né? O Veríssimo dá pra ter ido pra Copa. Veríssimo, né? Mas... também, né? Azar danado, né? Vamos ver como é que ele volta para essa temporada. Exatamente. E agora, só para fechar aqui, até falando da nossa lista, a gente fez aquela nossa brincadeira, enfim, e uma coisa que me chama muita atenção é a quantidade de jogadores que a gente cogitou para a seleção principal que foram parar na seleção olímpica, né? O Juninho até queria comentar isso, quem falou antes. Só para recordar, os jogadores que a gente colocou, né, no radar de seleção principal: Robert Renan, João Gomes, o Danilo e o Vitor Roque, né? Acho que talvez desses nomes o Vitor Roque era o que mais a gente esperava ver na seleção principal, mas aí outros 3 nomes aí que botou naquela nossa listona gigante, né? Com alguns nomes que estão na seleção olímpica. Juninho, você queria comentar uma coisa da seleção olímpica? Você tinha comentado antes comigo, agora é o momento. Pois é, então a seleção olímpica eu acho que me anima mais do que a principal, não que eu não me anime com a principal, mas eu sempre gosto de ver como é que vai ser o nosso futuro. Eu sempre gosto de ficar sonhando. A maioria das vezes dá tudo errado que a gente imagina, né? Eu lembro que quando eu era moleque eu achava que o Daniel Carvalho ia ser o melhor jogador do mundo, né? Acho que era lá em 2004, ele jogava demais na seleção, mas é bom, eu gosto de ficar avaliando os nomes e ali na seleção olímpica aqui, deixa eu pegar aquela colinha, tem uns atletas que eu gosto bastante, né?
Ali a gente vê o que a gente comentou até do Arthur também, né? Ô, Juninho, se quiser, eu vou passar a lista completa, né? Até para ficar mais fácil, ó. Vou ficar aberto aqui, ó. Os goleiros foram Gabriel Grando, Matheus Cunha, do Flamengo, e Mikael do Atlético. Na lateral, Arthur, Bayern Leverkusen, Vinícius Tobias, do Real Madrid. Esse nome também, eu gosto muito dele. O Everton do São Paulo e Abner do Betis. Zagueiros Vitão do Inter, Lucas Halter do Goiás, aqui pegou de surpresa. Robert Renan do Zenit e Morato do Benfica. Meio campo, Andrei do Chelsea, João Gomes do Wolverhampton, Marlon Gomes do Vasco, Maurício do Internacional e Danilo do Nottingham Forest. No ataque, Lázaro da Almeria, Vitor Roque do Atlético, João Pedro do Brighton, Igor Paixão, esse nome que me agradou bastante, do Farm, Paulinho do Atlético Mineiro e Marcos Leonardo do Santos. Tá aí, convocação para quem não acompanha. Paulinho do Atlético Mineiro? Ele ainda é seleção olímpica? Ele ainda é. Pelo menos o Ramon colocou aqui, né? Então, mas ele ainda é. Eu lembro que ele foi meio novinho ainda para a Alemanha. Ainda tá no ciclo, mas enfim. Gente, Juninho, como é que pode? Já vamos bater aqui a idade do Paulinho, mas, Juninho, vai com você aí para você passar aí sua visão geral. Que isso, 23 anos, gente. Eu fiquei surpreso também. Ele já teve 5 anos de Europa e voltou. Pô. Mas tem um detalhe que pro ano que vem ele já entra no mais 3, né? A gente tem que lembrar disso, né? Que pra Olimpíada ele entra com o mais 3, porque no mais 3 lá acima da idade. Então o Ramon pode estar pensando nele nesse sentido. Provavelmente. Mas a seleção olímpica é isso, não tem jeito. Esses caras que são muito bons aos 23, eles não tem como pegar a vaga do Neymar numa Olimpíada, provavelmente. Ou 2, enfim. Então, ele provavelmente é isso aí mesmo. Mas eu realmente não esperava que ele tivesse 23 anos. Eu pensei que ele tinha pelo menos uns 26, eu tinha certeza. Já que eu fiquei surpreso também. Eu nem tinha visto o nome dele, na verdade, na convocação, mas é um bom jogador, né? Pode ajudar. Mas ali da seleção que me destaca, eu gosto do Arthur, que a gente tinha comentado também, que talvez poderia vir a ser um lateral da principal. O Vinícius Tobias, que nem você comentou, é um atleta que eu gosto bastante. O Abner aqui do Atlético. Ali na zaga, eu gosto muito da opção do Vitão e do Robert Renan ali pra talvez fazer a dupla. O Lucas Halter foi, surpresa, né? Jogava aqui com a gente, saiu um pouco, não porta dos fundos, mas saiu, ele tinha uma projeção grande, depois caiu de rendimento. Ele se lesionou, né? Também. A lesão pesou muito. E daí caiu de rendimento, não acreditavam mais no potencial dele, depois foi pro Goiás e voltou a jogar. Mas eu acho que ali de médios ali e atacantes a gente tem muita boa opção. Então a gente vê ali talvez o trio de volantes ali, João Gomes, Andrei, Danilo, muito forte. Marlon Gomes, um atleta que eu sou fãzaço dele, é um atleta que ele tende a evoluir muito ainda também no futebol, eu gosto bastante dele. E ali no ataque também a gente tem, só Marcos Leonardo, Vitor Roque. Só esses dois ali eu acho que é uma grande projeção nossa de camisa 9. Daí o Igor Paixão também foi uma surpresa boa, que é um atleta aqui do Curitiba que a gente acompanhava bem, cresceu muito e tá jogando muito lá no Feyenoord. Ele tá, amassando lá mesmo. São atletas que eu vejo que talvez possam compor nossa seleção. Não, claro, pouquíssimos ali para ser titular mesmo, mas podem compor talvez mais para frente, para ir ganhando cancha, porque pode ser o nosso futuro. Gostei bastante dessa seleção olímpica aqui. Só para vocês entenderem, né? Vocês não estão com imagem. Quando o Juninho fala nosso, é porque o Juninho trabalha no Atlético mesmo. Então, é só para deixar claro essa questão para quem não conhece. Que inclusive pode seguir lá o Juninho no Instagram dele, que ele posta vários vídeos muito legais e lá tem essa rotina de analista do Atlético. Vitor, você quer fazer algum comentário sobre essa lista do Ramon, além da surpresa com a idade do atleta Paulinho? Quero. Eu gosto muito do futuro meio-campo da seleção brasileira há muito tempo. Porque atualmente, acho que todo mundo concorda que o meio-campo titular é Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Acho que não tem muita dúvida em relação a isso. E aí a gente tem André, que vai para a Europa daqui a pouco também. João Gomes, que já tá lá. Danilo, que já tá lá. E Andrei, que já tá lá. Meu irmão, tamo de boa. Acho que o meio-campo, a gente não precisa... E o ataque também, né? Mas o meio-campo é porque até esse último ciclo o penúltimo ciclo, né, para 2014 ali, ele era chatinho, né? A gente tinha um pouco mais de preocupação, mas esses próximos meio-campos do Brasil, para as próximas 3 Copas, tá maluco. É muita gente boa, cara. É muita gente boa mesmo. E muita gente boa muito nova, Os meninos têm 20, 21 anos, né? Então, assim, eu gosto muito. E o ataque do Brasil é sempre o ataque do Brasil, né? A gente só fica esperando que 3, 4 ali funcionem para uma Copa do Mundo para dar certo, porque, os caras jogam muita bola. Acredito até que esses atacantes principais, né? O Vitor Roque, Marcos Leonardo,
eles consigam ser bem eficientes para a seleção de modo geral. Então, cara, é muito bom. A seleção olímpica é maneira porque, querendo ou não, a gente vê todos esses meninos nas bases dos nossos clubes, né? Então, acho que a gente tem esse carinho muito próximo, né? Do que esses outros jogadores que já saíram há muito tempo. Mas eu me amarro. Tirando o Ramon Menezes, me amarro na seleção, amigo. Forte abraço pro Ramon Menezes, que recebeu essa cornetada alvivaça aqui. Pô, ele tá recebendo cornetada desde 2018, irmão. Tá maluco. Não dá não. Esse cara é muito fraco. Então, para fechar agora o nosso podcast, já estourou o tempo aqui, mas não tem como passar um pouco também sobre a expectativa para os jogos, né? Lembrando, o Brasil pega a Bolívia no dia 8 de setembro, às 9h45, no Mangueirão, e contra o Peru vai ser no dia 12, no Nacional de Lima, às 11 horas da noite, horário de Brasília, os dois jogos. Juninho, qual que a expectativa é? Bolívia é um adversário mais fraco, né? Até mesmo se a gente for parar, pensar, no time da Bolívia não tem nenhum grande destaque, assim, pra gente se preocupar. E o Peru, em Lima, né? O Peru ainda naquele clima de fim de festa da geração que foi pra Copa de 2018, mas é um jogo até um pouco perigoso, né? Como você vê esses dois primeiros adversários do Brasil nas eliminatórias pra Copa? Não quero nem ser clichê, né? Mas são aqueles jogos que podem perigar. Eu acho que aqui o primeiro jogo mais tranquilo mesmo tende a ser um resultado mais... eu quero ver também como é que vai entrar, né? Como é que vai ser. Eu não consigo nem, por exemplo, dar um palpite de como ele vai entrar. Isso é algo que eu fico ansioso também pra gente comentar depois, porque vai ser... como que vai ser a forma de jogar, quem que ele vai colocar, isso aqui, eu tô curioso mesmo. Mas o primeiro jogo eu acho que vai ser mais tranquilo. Agora o jogo lá em Lima é complicado, né? Um jogo lá sempre chato de jogar e tem a questão da seleção um pouco mais qualificada, mas eu acho que o Brasil vai ganhar como a gente tem nessa questão da eliminatória. Não passa quase sufoco, né? Aqui eliminatória a gente não prepara tanto, né? É aquele assunto que a gente fala bastante, né? É um pouco mais fraco, mas a gente tem que utilizar bem isso. Não sei como a gente vai utilizar, voltando à questão do treinador, se o Diniz vai pensar já no Ancelotti, se o Ancelotti vai entrar, ou se o Diniz vai pensar, às vezes eu posso ficar nesse cargo mesmo lá para a Copa. Então isso tudo vai ser incógnita, mas eu acho que questão de resultado, de desempenho, o Brasil vai tirar de letra aí, tendo um jogo um pouco mais fácil, um jogo mais competitivo, mas vamos ter bons resultados ali e começar bem esse novo ciclo, né? Isso, e também até reforçando isso que você falou, é uma questão que pode gerar um pouco de dúvida nessa escalação, justamente por ser o jogo contra a Bolívia, né? Que talvez possa testar mais, não ser aquela cara de Diniz que a gente vê na seleção. Vitor, eu estava refletindo aqui, o Mangueirão já recebeu um jogo do Brasil que não seja festivo, assim, esse jogo que a gente está em expectativa? Porque eu lembro que quando eu era criança, o jogo do Brasil no Mangueirão era sempre contra a Venezuela. Então já estava classificada para a Copa, era gente invadindo o estádio, teve aquele jogo lá que talvez tenha sido o auge da Copa Roca, né? 11 anos atrás, com o Neymar, Lucas Moura, né? Naquela seleção que era só jogadores do Brasil. Parece que toda vez que o Brasil joga no Mangueirão é esse clima mais tranquilo, digamos assim, né? Mas enfim, como que você vê esses dois jogos aí para essa abertura de eliminatórias? Então, como a abertura é um jogo dentro de casa, né? Eu acho que não vai ser esse jogo o ideal para teste, né? Acredito que faz um pouco de sentido. Mas eu quero usar esse lance da Bolívia. Eu concordo basicamente com tudo que o Juninho falou. Ô, Juninho, você, enquanto trabalha no Atlético Paranaense, você já pegou algum jogo em altitude que você teve que viajar, fazer um bagulho em algum país de altitude, sei lá, Colômbia da vida? Já viajou? Eu não peguei porque ainda não cheguei no profi ali, né? Não, mas a base não joga tipo uma Libertadores base? Sei lá. Não, joga, mas eu ainda não peguei. Mas, por exemplo, tá. Eu tava conversando com o pessoal ali do profissional, que eles foram recentemente ali. Quem que a gente enfrentou? O Bolívar. Bolívar. Uhum. Cara, eles falaram aí que eu ia chegar. É absurdo. Então. Tanto é que a equipe de análise foi algo de não crítica, mas debate lá dentro, porque o que eles fizeram? Eles falaram, vamos mudar totalmente o nosso estilo de jogo, nosso modelo de jogo, nossa forma de jogo, porque lá é outro jogo que a gente não vai jogar. Não deu certo a estratégia, né? Porque a gente foi eliminado, claro. Mas eles ficaram com muito medo, porque é uma questão que muda muito pro atleta, tanto o peso da bola, quanto questão de respiração. Tem atletas que realmente sentem mais do que os outros, tem atletas que conseguem, mas é muito difícil mesmo. Eles falaram que, você tá na rua, assim, você sobe uma escada,
Você sente Exato. muita diferença. Eu também fiquei curioso, porque daí eu falei, vou perguntar pros caras, né? Eles falaram, cara, tem muita diferença mesmo, não é desculpa, né, e tudo mais. É algo que, principalmente em alto rendimento, porque eles estavam mostrando um pouco da estratégia lá, eles sabem utilizar a favor deles. Eles trabalham muito com indução, eles induzem os times a sair, a gostar do jogo, para que o time comece a ter bastante transição e canse rápido. Então eles têm um jogo de indução que é muito legal. Eu vi as estratégias, não posso falar muita coisa aqui, né, para não ser demitido, mas eles têm um jogo de induzir os adversários a gostar do jogo. Eu gostei bastante, mas a nossa estratégia não deu certo, só que é muito difícil. A gente teve que mudar muito a nossa forma de jogar, que é um jogo mais apoiado, muito aproximado, só que isso demanda muita carga física, né? Então lá acabou que a gente sofreu aquele revés, mas eles falam que é outro jogo mesmo. É doideira, né? Então, assim, por que eu perguntei isso? Porque se eu sou o dirigente, o presidente da CBF, Edinaldo, eu tento inverter esse mando, porque para pensar, essa é a estreia do Brasil, né? Então, assim, o Brasil só vai jogar contra a Bolívia de novo, em La Paz, daqui a 11 jogos. São 12? Daqui a 10 jogos. Então, teoricamente, nesse lance que a gente está falando, já é o Ancelotti, o técnico. Como é que a gente vai botar um senhor italiano de 65 anos em La Paz para treinar um time de futebol? O meu medo disso é o Ancelotti não aguentar, tá entendendo? Meu medo é a gente participar, a gente ser conivente com uma tragédia, um senhor de idade, um europeu. Ele nunca passou por isso na vida dele, pô. Aí a gente vai dar esse mole de matar o cara. É isso. Eu quero saber de vocês se vocês acham que o Ancelotti sobreviveria a 4 mil metros em cima do mar. Cara, eu achando que o Vitor ia fazer aquele comentário sério, embasado. Esse é o Vitor do 481. Cara, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a Bolívia. Eu falei, cara, o Ancelotti é um idoso, cara. Como é que ele vai subir 4.400 metros, cara? Que isso, não vai aguentar. Mas aí o Edinaldo... Por isso que eu acho que não vai ser ele. Porque se fosse ele, a CBF já... Alguém teria... Pô, gente, não é possível. Alguém tem que ter tido essa ideia. Fala, gente, a gente tá tratando de um idoso. O idoso não pode passar por isso. Então, assim... Mas tem um ponto importante, que é a Conmebol, aquela tabela espelhada, que ninguém entende nada, e o Brasil vai pegar a Bolívia só na última rodada. Vai ser só em setembro de 2025. Ah, ele não vai, pô. Ele não vai, já tá classificado. Vai mandar o filho dele, vai mandar o Davi Ancelotti lá. Vai lá e tira feliz, mas vai estar classificado. É espelhado. Eu pensei que era o Brasil. 11-11. Eu também, mas eu lembrei, porque na última eliminatória o Brasil abriu contra a Bolívia e fechou contra a Bolívia. E normalmente a tabela é a mesma, né? Eles não mudam. Tudo bem. Mas enfim, então já chegamos à conclusão, mas vamos ficar na guarda. A gente não vai matar o Ancelotti, tá não bom? Não vamos matar o Ancelotti. Menos preocupado. Eu fiquei imaginando o Ancelotti 47 Champions League com o balão de oxigênio lá. Pô, igual o Clayton. Igual o Clayton no Flamengo e Real Potosí, pô. Tá doido, não dá não, pô. Não dá, o cara é idoso, não pode. E é engraçado ver essa percepção que o pessoal de fora, né, tem, por exemplo, quem acompanha a NBA, né, a última final da NBA foi o Denver Nuggets, e o pessoal falou que o problema de lá era a altitude, e a altitude em Denver basicamente de Campos do Jordão aqui no Brasil, ou seja, é só para você ter uma noção de como essa galera de fora enxerga essa questão de altitude, né? Eles não têm ideia de como é complicado. Mas, enfim, aproveitando aí com essa grande reflexão sobre a altitude e Carlo Ancelotti... Não, mano, eu não consigo, não me aguento. Foi uma grande reflexão, Vitor. Tá bom, obrigado. Merece elogios. A gente encerra essa edição, deu uma passada no tempo, mas acho que o debate foi muito bom, né? A resenha aqui foi muito boa, espero que você tenha gostado. Lembrando, para você seguir o Conte Verde nas nossas redes sociais, @ConteVerde no Twitter e no Instagram também. A gente também pede para que você acompanhe no seu agregador de podcast favorito, compartilhe com seus amigos aí, fique ligado, vai ter mais edições, falando de outras eliminatórias, falando da própria eliminatória sul-americana, está preparando uma edição especial para falar sobre as outras seleções, né? O que esperar das outras 9 seleções que disputam essas 6 vagas para a Copa do Mundo junto com o Brasil, é muita coisa, mas, né, enfim, vai estar todo mundo nesse páreo. Nossa, são 6 vagas. 6 vagas, mais a repescagem ainda, Meu Deus, são 7 sul-americanos. Vai todo mundo, gente. Só não vai quem não quer. Só não vai quem não quer. Pronto. Exato. Pô, aí, a nossa discussão nesse podcast, já dando um spoiler sobre eliminatórias sul-americanas, é quem não vai, não é quem vai. É quem exato. Vai. Pô, quem não vai. Botar o Vasco classifica para essa Copa do Mundo. Um abraço para os nossos ouvintes vascaínos. Enfim, Enfim, fique ligado, né? A gente vai estar aí acompanhando tudo no Conte Verde sobre o mundo do futebol de seleções. Juninho, obrigado aí pela sua participação mais uma vez. A gente volta aqui, né, depois dos jogos, aqui para nossa visão.
para ver o que a gente achou dessa estreia do Diniz. Valeu, Salaf, valeu, Vitor. Satisfação total estar aqui com vocês de novo, falando de seleção brasileira, dando risada aí. Com certeza, uma satisfação estar aqui. E essas eliminatórias complicadas mesmo, parece questão de Libertadores, né? Realmente só não vai quem não quer chegar, né? Porque são muitas vagas. E aí dá nosso problema de preparação. Mas satisfação estar aqui. Nos vemos não, né? Talvez vemos lá no Instagram, mas nos próximos jogos, vamos ver o que a gente pode comentar. Curioso para ver como é que o Diniz vai entrar. Quero analisar bem até os jogos para trazer muito conteúdo para vocês. Satisfação, Vitor, bem-vindo aí também, né, a nosso podcast. Espero que você venha mais vezes aí. Foi uma conversa muito boa e até a próxima. Espero que vocês gostem desse bate-papo, né? Exato, só para uma última informação que saiu hoje, a gente está gravando esse podcast, eu não falei, né, a gente sempre fala, né, a gente está gravando esse podcast no dia 21 de agosto, segunda-feira, tanto que o Juninho falou em algum momento ali que o Vitor Roque fez o gol. Atlético Paranaense vai vencendo o Goiás por 1-0, gol do Vitor Roque. E hoje a CBF divulgou que o jogo contra a Venezuela vai ser em Cuiabá. Esse jogo vai ser dia 2 de outubro, no feriado, na Arena Pantanal. Vitor, uma satisfação ter você aqui, como disse, já em companhia de várias risadas, de debates, discussões. Inesquecível o dia que você leu 80 cidades do Paraná no podcast, graças a mim. Esse dia foi sensacional, inclusive. Muito bom, abraço, cara. Tava nem aí pra nada, mano. Uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente. Valeu, já te conhecia, né? É um prazer conhecer o Juninho também. E aí, esse lance do jogo da Venezuela em Cuiabá, a gente já salva um idoso do quê? Da umidade do Pantanal. Então, assim, a gente eu acho que o Ancelotti vem, porque a CBF está se blindando de todas as formas para o idoso não sofrer e ter tudo que ele pode ter. Mas, cara, muito obrigado. Tinha muito tempo que eu não gravava. Acho que o último programa que eu gravei foi o do final da Copa, no ano passado, porque a gente realmente acabou o podcast. Mas agradeço aí o convite, né? Foi muito maneiro participar. Desculpa aí qualquer coisa. Para quem está ouvindo se sentiu incomodado, a culpa é do Gabriel, que me convidou. Então, assim, vocês podem reclamar com eles se vocês não gostaram. Não me procurem na internet, tá? Até porque agora eu sou low profile total. Mas é isso, a gente tem um grupo lá do podcast no WhatsApp, vai que alguém se interessa, né, Gabriel? Mas aí você mesmo passa o link para você ter essa liberdade. Mas é isso, valeu, obrigado demais pelo convite, desculpa qualquer coisa. E é isso, rapaziada. É isso, se você quiser participar do grupo das viúvas do 4231, pode mandar uma mensagem lá pro Conte Verde, que a gente te encaminha pra lá. Só não vou colocar o Juninho, porque o Juninho com o WhatsApp, por causa do trabalho dele, é não, e virou grupo de família brigada, pô. Tem o Keké que manda umas tweets dele lá, a gente comenta alguma coisa no dia, fica um tempo sem falar nada, aí volta outro assunto. Aí quando vem alguma coisa esplêndida, a gente fala, mas... aí volta, é uma coisa, família brigada, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Mas tá tudo certo, mas as discussões quando aparecem lá são legais, então vamos ver se o pessoal vai engajar esse podcast lá, vai concordar com essa bela reflexão do Ancelotti na altitude dele. Eu vou ficar muito preocupado se isso acontecer, muito preocupado mesmo, mas tudo bem. É isso, valeu, rapaziada, obrigado. Valeu, então é isso, pessoal, a gente volta aí nas próximas edições, esse foi o nosso Contecast 11, compartilhe para seus amigos, divulga para todo mundo e vamos ficar ligado aí na seleção brasileira e nas eliminatórias da Copa, tá certo? Forte abraço e tchau!